Olá, amigos do YouTube. Hoje vou passar as placas de regulamentação. Vou apresentar as placas. Vou dar um tempo. Vocês tentem reconhecer a placa e logo após eu vou passar o nome da placa. Então vamos começar. Esta placa, que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R1, parada obrigatória. Que placa é esta? Esta placa é a placa Dê a preferência. É a placa R2. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R3, sentido proibido. Veja que tem uma proibição nesta placa. Ela está cortando aqui, diagonal. Então, chama-se sentido proibido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4A, proibido virar à esquerda. Veja que tem uma proibição e a seta preta está indicando para a esquerda. Então é proibido virar à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4B, proibido virar à direita. Veja que a proibição agora é para a direita. A seta está indicando proibido virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R5, proibido retornar. Veja que tem uma proibição de fazer o retorno. Chama-se proibido retornar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6, proibido estacionar. Veja que tem um E de estacionar, mas tem uma proibição. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6B, estacionamento regulamentado. Veja que a placa contém o E de estacionar e não tem a proibição.
Então é estacionamento regulamentado. Vamos à próxima questão, próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6C, proibido parar e estacionar. Veja que ela tem duas proibições. É a placa de estacionar, como é de estacionar, com duas proibições. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R7, proibido ultrapassar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R9, proibido trânsito de veículos de carga. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R10, proibido trânsito de veículos automotores. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R11, proibido trânsito de veículos de tração animal. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R12, proibido trânsito de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R13, proibido trânsito de máquinas agrícolas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R14, carga máxima permitida. No caso aqui, 10 toneladas. Esse Tzinho aqui significa toneladas. A carga máxima permitida, 10 toneladas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R15, altura máxima permitida. No caso, a altura máxima permitida é 3 metros. Veja que quando estas setinhas aqui estão aqui em vertical, uma em cima e outra embaixo, refere-se à altura. Se ela estivesse aqui na horizontal, seria largura ou comprimento, mas aqui está em vertical, uma em cima e outra embaixo. Está falando de altura. Então, altura máxima permitida, 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R16, largura máxima permitida. Veja que agora as setazinhas estão na horizontal. Então, está se referindo à largura. Aqui,
largura de 1,8 metros, que é 1,80 m de largura. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R17, peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo aqui embaixo e tem 2 toneladas. Esse Tzinho aqui significa tonelada. E a setazinha está indicando que é por eixo. Essas 2 toneladas é por eixo. Então, peso máximo permitido por eixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R18, comprimento máximo permitido. Veja que as setazinhas estão aqui embaixo e estão em horizontal, significa aqui comprimento. E aqui está escrito 10 metros. É o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19, velocidade máxima permitida. Aqui a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R21, alfândega. Veja o formato da placa alfândega. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R22, uso obrigatório de correntes. Veja que aqui tem um pneu e tem correntes usando no pneu. Então chama-se uso obrigatório de corrente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R23, conserve-se à direita. Veja que o carro aqui na placa, o automóvel está do lado direito da seta. Essa seta e o carro do lado direito. Então, conserve-se é o nome da placa. Conserve-se à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24A, sentido obrigatório. Veja aqui, é o sentido da seta, está indicando para a direita aqui. Então, chama-se sentido obrigatório. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24B, passagem obrigatória. Veja que a seta está inclinada. Chama-se passagem obrigatória. Vamos à próxima placa.
Que placa é esta? Esta é a placa R25A. Vire à esquerda. Veja que está mandando virar à esquerda. A seta está indicando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25B. Vire à direita. Veja que agora a placa, a seta está indicando para a direita, para virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25C. Siga em frente ou à esquerda. Veja que a seta está indicando para cima, que é siga em frente, e também para a esquerda. Então é siga em frente ou à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25D. Siga em frente ou à direita. Veja que agora está mandando seguir em frente, mas agora está mandando para a direita. Então siga em frente ou à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R26. Siga em frente. Veja que o siga em frente é uma seta para cima. Está em vertical para cima. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R27, veículos lentos. Use a faixa da direita. Veja que o veículos aqui é veículos lentos, veículos grandes, lentos, caminhão. Está mandando ir para a faixa da direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R28, mão dupla. Veja que tem duas setas. Chama mão dupla. Uma para cima e outra para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R29. Proibido trânsito de pedestres. Veja que tem um pedestre, mas tem uma proibição. Chama-se proibido trânsito de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R30, pedestre, ande pela esquerda. Veja que tem um pedestre, mas a seta indica que ele ande pela esquerda. Ele está à esquerda da seta. Então a placa é pedestre, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R31, pedestre, ande pela direita. Veja que agora o pedestre está do lado direito da seta. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R19, velocidade máxima permitida. Veja que tenha cuidado nesta placa aqui.
que a velocidade máxima da R19 pode ser aquela de 80 km, mas se aparecer uma de 5 aqui, também é velocidade máxima permitida também. No caso aqui, 5 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19 de novo, velocidade máxima permitida. Agora 10 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R19. De novo R19, velocidade máxima permitida. Veja que a velocidade máxima permitida pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 80. Tenha cuidado. Vocês veem uma placa como essa aqui, R20, aqui, 20 km por hora, aí é uma velocidade máxima permitida também. Vamos à próxima placa. Que placa é esta aqui? Veja a placa e responda. Esta é a placa R8A, proibido mudar de faixa de trânsito. Veja a placa direitinho aqui, para não esquecer da placa. Proibido mudar de faixa de trânsito. Tá dizendo que não pode passar dessa faixa aqui para essa outra faixa aqui. É proibido mudar de faixa de trânsito. Vamos para a próxima placa. Que placa é esta? Aqui é a placa R8B, proibido mudar de faixa de trânsito. A 8A era da esquerda para a direita. Veja que agora é da direita para a esquerda. Então é proibido mudar de faixa de trânsito. Às vezes coloca da direita para a esquerda. Cuidado nessa observação. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Circulação exclusiva de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita. Veja que agora ele está do lado direito da seta. Ciclista, ande pela direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita e pedestre, ande pela esquerda. Veja aqui tem uma divisória aqui. Do lado esquerdo está o pedestre, do lado direito está o ciclista. A placa Circulação exclusiva de caminhões. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Sentido circular obrigatório. Veja que está formando um círculo aqui. Chama sentido circular obrigatório. Vamos à próxima placa. Por último, vamos passar mais uma placa. Que placa é essa? Esta é uma placa de sinalização. Está sinalizando 60 km por hora.
é uma fiscalização eletrônica. Tem aqui embaixo outra placazinha, uma tabuletazinha embaixo. Fiscalização eletrônica. Então não pode. Aqui está dizendo que é 60 km horário. Agora terminamos mais essas placas. E no próximo vídeo eu vou passar placas de advertência. Essas foram as placas de regulamentação. Então até lá a todos. Aguarde o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado do próximo vídeo. Eu estou sempre postando todos os dias, mas é melhor vocês notificar o sininho, porque na hora que eu mandar um vídeo, vocês já estão sabendo que tem novo vídeo no canal. Então até lá a todos e fique com Deus. Meus amigos do YouTube, em especial aos inscritos no canal Simulador Detran Online. Hoje vamos dar continuidade às placas. No vídeo anterior falamos sobre placas de regulamentação. Hoje vamos para as placas de advertência. E vamos iniciar com a primeira placa. É esta placa aqui. Como é o nome da placa? É parada obrigatória à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à esquerda. Por que acentuada à esquerda? Primeiro, porque acentuada é quando forma um ângulo de 90 graus. E aqui nessa placa está formando um ângulo de 90 graus. E à esquerda, porque a seta está marcando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta placa é a placa curva acentuada à direita. Veja que esta está marcando a seta para o lado direito. Acentuada porque está formando um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à esquerda. Veja que ela está marcando para a esquerda e ela não é uma curva acentuada. Ela não formou 90 graus, então é curva à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva à direita. Veja que ela agora está marcando para a direita. A seta, ela marca, aponta para a direita. Ela não é acentuada porque não está formando um ângulo de 90 graus. É por isso que é somente curva à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista sinuosa à direita. Por que sinuosa? Porque são várias curvas. Por isso se chama sinuosa, várias curvas. E por que à direita? Porque começando de cima
Começando, aliás, de baixo para cima da seta, veja que a primeira curva vai ser para o lado direito. Temos que observar isso. Ver aqui se a primeira curva está do lado direito ou do lado esquerdo. Neste caso está para o lado direito. Então é pista sinuosa à direita. Vamos à próxima placa. Que pista é esta? Que placa é esta? Esta placa é a placa pista sinuosa à esquerda. Veja que agora a primeira curva está para a esquerda. Então, como tem várias curvas, chama sinuosa. E como a primeira curva é para a esquerda, chama-se pista sinuosa à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva acentuada em S, à esquerda. Por que em S? Porque forma um formato de um S. Veja que ela tem um formato de um S. E por que acentuada? Porque ela tem um ângulo de 90 graus. Veja que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa, aliás, é esta? Veja a placa. Esta é a placa curva acentuada em S, à direita. Veja que agora ela está indo para a direita. Então é uma curva acentuada à direita e formado um S. Veja que forma um S. Então, curva acentuada em S à direita e acentuada porque tem um ângulo de 90 graus. Veja que forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa cruzamento de vias. Veja que forma uma cruz. Por isso, cruzamento de vias. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à esquerda. Veja que agora esta placa forma um S, mas é aquele um S não é muito acentuado. Se fosse aquele S acentuado, seria curva em S acentuada em S, mas essa aqui é somente uma curva e não é acentuada. Então, curva em S à esquerda, porque ela vai para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa curva em S à direita. Veja que agora a curva forma um S, mas é para a direita. Então, curva em S à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa via lateral à esquerda. Veja aqui, esta placa tem uma via aqui à esquerda da principal. Esta é a via principal e tem uma via lateral aqui à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta?
Esta é a placa via lateral à direita. Veja que agora a via principal e a lateral agora é à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em T. Veja que esta placa ela forma um T. É uma placa de advertência, uma placa amarela e formando um T. Bifurcação em T. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bifurcação em Y. Veja que a placa forma um Y. Por isso o nome bifurcação em Y. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que esta é a via principal e aqui à esquerda está um entroncamento oblíquo. Então é entroncamento oblíquo à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa entroncamento oblíquo à direita. Veja que agora o entroncamento está para o lado direito. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Por que sucessivas contrárias? Porque são duas vias laterais. Aí são sucessivas. Tem uma primeira aqui, que é a primeira à esquerda, por isso se chama à esquerda. E uma segunda à direita. Então, se a primeira for iniciando aqui de baixo para cima, se a primeira for do lado esquerdo, então vai ser junções sucessivas contrárias à primeira à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa junções sucessivas contrárias primeira à direita. Veja que agora a primeira está para o lado direito. Essa junção aqui está do lado direito, a primeira. Então, sucessivas contrárias, primeira, direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa interseção em círculo. Ela forma um círculo, por isso, interseção em círculo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa confluência à esquerda. Veja que temos aqui uma confluência do lado esquerdo da via, a via principal. Então, confluência. Lembre-se, cuidado, que quando está para cima, não se chama confluência. Quando está para cima, essa chama oblíquo. Aqui é confluência. Então, para a esquerda é porque está para o lado esquerdo. Vamos à próxima placa.
Que placa é esta? Esta é a placa confluência à direita. Veja que agora está para o lado direito. Mais uma vez, cuidado se essa partezinha aqui estiver para cima, aqui formando para cima, chama entroncamento oblíquo. Cuidado, confundir com entroncamento oblíquo. Aqui é confluência à direita, está para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa semáforo à frente. Cuidado nesta placa, pois pode confundir com a placa de regulamentação, que é a placa circular vermelha. Mas quando você ver essa palavra à frente, lembre-se que é uma placa de advertência, é uma placa amarela retangular, chama à frente. Se não tiver a palavra à frente, se for a placa circular vermelha de regulamentação, não tem essa palavra à frente. Tem atenção semáforo. Essa não, tem semáforo à frente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa bonde. Veja aqui, esta é uma placa amarela de circulação e advertência e está desenhado um bonde. Então, é a placa bonde. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista irregular. Veja que na placa mostra que a pista não é uma pista reta. Ela está formando aqui ondulações, pequenas ondulações. Então, pista irregular. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa saliência ou lombada. Veja agora que ela tem uma saliência aqui, uma lombada, mas é diferente da irregular, porque a irregular são várias saliências. Aqui somente uma. E ela é maior, veja que ela é maior. Então chama-se saliência ou lombada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa depressão. Veja que forma uma depressão, uma baixa aqui. Chama-se depressão, uma depressão. Essa baixa aqui na pista chama-se depressão. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa declive acentuado. Veja que é um declive porque ela está descendo. Aí por isso chama declive. E acentuado porque ele é muito acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa aclive acentuado. Veja que agora está subindo, chama aclive. Acentuado porque é muito acentuado. O aclive aqui é muito acentuado. Então chama-se aclive acentuado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à esquerda.
Veja que aqui à esquerda a pista vai ter um estreitamento. Então, por isso o nome estreitamento de pista à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa estreitamento de pista à direita. Veja que agora do lado direito vai haver um estreitamento. Por isso a placa se chama estreitamento de pista à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa ponte móvel. Veja aqui tem uma ponte. Esta ponte é uma ponte móvel. Então, por isso, chamado ponte móvel. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido único. Veja aqui uma placa de advertência. Quando vocês viram uma placa de advertência com uma seta, só uma seta aqui, é sentido único. Se fosse duas setas, na mesma figura, duas setas aqui, seria sentido duplo, mas aqui é sentido único. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa sentido duplo. Veja que agora tem duas setas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Por isso é chamada de sentido duplo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área com desmoronamento. Veja que esta área aqui é propícia a desmoronamento. Veja aqui que aparece aqui barrancos caindo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa projeção de cascalho. Cuidado agora nesta placa, porque muita gente confunde com projeção de cascalho, essa projeção de cascalho com área de desmoronamento. Ah não, aqui é o pneu do veículo que está provocando a projeção de cascalho. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa pista escorregadia. Veja que o automóvel está deslizando na pista. Chama pista escorregadia. Que placa é esta? Esta é a placa ciclistas. Veja que tem na placa uma pessoa numa bicicleta. Então, é uma placa de advertência de ciclistas. Que placa é esta? Esta é a placa passagem de pedestres. Veja que a placa tem um pedestre. E a placa é uma placa de advertência. Passagem de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa maquinaria agrícola. Veja que aqui mostra um trator. Então, chama-se maquinaria agrícola. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa área escolar. Veja que na placa tem duas pessoas com pastas escolares.
É uma placa de advertência. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa passagem sinalizada de escolares. Veja que nesta placa, além dos escolares, tem essas escritas no chão, por isso se chama sinalizada, passagem sinalizada. Se não tivesse as escritas no chão, aí seria só passagem de escolares, mas quando tiver essas setazinhas embaixo, essas riscazinhas aqui pretas aqui embaixo, então é sinalizada. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa crianças. Esta placa aqui, com a criança jogando bola, a placa de crianças. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Cuidado Animais. É uma placa aqui de advertência, tem uma vaca. Cuidado Animais. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Animais Selvagens. Veja que agora não é mais uma vaca, e sim uma figura de um alce, de um veado. Então, animais selvagens. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Altura Limitada. Veja que está marcando 3,20 metros. É altura porque essas duas setinhas aqui tem um em cima e outro embaixo, por isso chama-se altura. Cuidado que aqui é limitada. Quando for placa de advertência, placa amarela, lembre-se que se chama limitada. Diferente da placa de regulamentação, que é a placa vermelha, circular, e seria altura máxima. Aqui não tem nome máximo, aqui tem limitada. Esta é uma dica que eu estou passando. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Largura Limitada. Veja, da mesma forma, chama limitada porque é uma placa de advertência, é uma placa amarela, quadrada, retangular. Ela é largura porque as setazinhas agora estão na horizontal. Ó. Aí por isso chama largura. E aqui tem 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível sem barreira. Veja que agora tem uma passagem de nível. Aqui é uma linha de trem aqui embaixo, sem barreira. Quando você vê um X aqui e a linha do trem aqui, é sem barreira. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Passagem de nível com barreira. Veja que agora não tem mais aquela linha do trem e tem uma barreira agora, que é essa cancelazinha aqui. Chama barreira. Então, passagem de nível com barreira. Que placa é esta? Esta é a placa Cruz de Santo André. Veja que forma uma cruz. Uma cruz aqui meio de lado, mas é formando uma cruz. Cruz de Santo André. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Início de pista dupla. Veja, tenha cuidado nesta placa quando vocês observarem uma seta
para cima e outra para baixo, e essa partezinha aqui estiver em cima, formando esse tipo um U aqui, parecido um U, figura de um U, estiver em cima, essa figurazinha preta aqui em cima, é início, cuidado, lembre-se, em cima chama início de pista dupla. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa fim de pista dupla. Veja que agora essa partezinha aqui, formando um U aqui, está embaixo. Quando ela está embaixo, é fim de pista dupla. Aqui tem as duas pistas, é uma pista dupla, mas aqui está embaixo essa partezinha. Então é fim de pista dupla. Que placa é esta? Esta é a placa aeroporto. Veja que na placa aqui tem o desenho de um avião. A placa de advertência. É chamada de aeroporto. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa vento lateral. Veja aqui que mostra um coqueiro, mas o vento está puxando o coqueiro aqui, ó, para o lado, chama lateral, o vento. Esses tracinhos aqui simbolizando o vento. Então, vento lateral. E aqui terminamos as placas de advertências. E no próximo vídeo continuaremos com as placas de indicação. Até lá a todos, se inscreva no canal, ative o sinozinho de notificação e vamos até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá amigos, vamos continuar com placas de sinalização. Já passamos pelas placas de regulamentação, placas de advertências e hoje vamos para as placas de indicação. Estas placas de indicação, elas são placas de cor verde. Veja que ela é toda verde e tem uma orlazinha na cor branca e escritas em branco. Todas elas são desse tipo, são verdes e com indicações brancas. Eu vou passar poucas porque geralmente elas são apresentadas como nesta placa. Tem uma via principal que vai para São Paulo e há umas viazinhas secundárias como essa aqui, Campinas, Limeira, Piracicaba, 1 quilômetro. Então elas são desse tipo. Se cair uma questão sobre uma placa verde, então você já vai saber desse tipo, que é uma placa de indicação. Então, se tiver lá na prova, que placa é esta? Esta placa é placa de indicação. Vamos à próxima placa. Aqui temos outra placa verde, como eu falei anteriormente, com uma orlazinha na cor branca e as letras, os nomes em branco. Então, já sabemos que é uma placa de indicação. Placa de indicação. Todas elas são desse tipo. Mas pode aparecer também uma placa de indicação com duas cores. Veja que esta tem na cor azul e a cor verde. Veja que mudou agora para azul e verde.
Antes só era verde, a placa toda verde, agora já está dividida, mas continua sendo uma placa de indicação. Veja que tem aqui na primeira parte aqui embaixo, São Paulo. Seguindo aqui, vai para o centro. E seguindo, vai para o mercado, a rodoviária e o mercado municipal. Também chamamos de uma placa de indicação. Placa de indicação. Pode também aparecer com a cor marrom. Veja que sempre aparece a cor verde. Ela sempre, os nomes são na cor branca. Sempre lá tem a orlazinha em cor branca. Mas ela pode aparecer dividida. Quando ela aparece dividida, sempre pode aparecer outras cores. Neste caso, ela está aparecendo em um tom marrom e em verde. Aqui está dizendo Pedreira São Paulo e Fonte S. Vicente de Paula, que é o Fonte São Vicente de Paula. Então é uma placa de indicação. Placa de indicação. Agora vamos para as placas de atrativos turísticos. Veja que a placa de atrativo turístico, ela é toda na cor marrom, mas a figura está em branco. Tem um quadro em branco com o desenho em preto. E tem sempre o nome aqui, terminal rodoviário. No caso, você vendo essa placa, já vai saber que é uma placa de atrativos turísticos com o nome terminal rodoviário, que está escrito na placa. Então, na prova pode cair que placa é esta. Aí, se tiver na questão que é uma placa de atrativo turístico, pode marcar que está correta. Vou passar essa aqui, eu vou mostrar outras delas. Se tiver na sua prova, lembre-se, uma placa dessa cor, que placa é esta? Placa de atrativos turísticos. Vamos a outra placa. Aqui temos outra placa, aqui da mesma cor, só que aqui tem um helicóptero. Então essa placa é heliporto. Mas já está escrito aqui, não tem como errar. Mas o que pode cair na prova é, quando perguntar que placa é esta, é saber que esta placa é uma placa de atrativos turísticos. Lembre-se que placa de atrativos turísticos sempre é nesta cor. E já vem o nome escrito na placa. Então é assim, todas essas placas marrons, que já vem escrito na placa o nome, são placas de atrativo turístico. Aqui tem mais um exemplo. Esta placa é uma placa de... Aqui vemos informações turísticas. O I aqui é de informações turísticas. Mas é uma placa de... A placa, se tiver na prova, vai perguntar que placa é esta. Então, é a placa de atrativos turísticos. Veja essa placa. Aqui tenho na cor marrom, como eu já falei anteriormente, com a cor preta, o desenho está na cor preta, e aqui está dizendo área de estacionamento. Mas se cair na prova, não vai dizer que está aqui, é como se fosse a placa circular, que também tem a placa circular, que é a placa de regulamentação. Aquela placa vermelha, com o mesmo E aqui, só que não tem a palavra área de estacionamento. Ali é placa de regulamentação. Já aqui, nessa cor vermelha, esta placa é uma placa
de atrativos turísticos também. Veja, quando mudar a cor, lembre-se, a cor, essa cor aqui marrom, como já falei, com o desenho aqui preto, e esse quadradozinho aqui em branco e as letras em branco. Essa é a placa de atrativos turísticos. Outra placa. Aqui tem pronto-socorro. Aqui nesse caso, aqui o desenho está em vermelho. Porque esta é uma cruz e quando é pronto-socorro sempre ela é vermelha. Mas é uma placa de atrativos turísticos também. Tem muitas placas de atrativos turísticos. Tem esportes náuticos, que é uma também, é só ver que a placa é marrom, já vamos saber que é placa de atrativo turístico. Tem outra placa de atrativo turístico, voo livre. Outra aqui, área de campismo, também é placa de atrativo turístico. Aqui, esportes, lembra as Olimpíadas, que com esses aros, placa de atrativo turístico. E assim por diante. Mas o que eu tenho a dizer é que se ligue somente na cor. Na cor da placa, o formato da placa, já sabe que é placa de atrativo turístico, se for marrom, com este quadro branco e escrito aqui em preto. Já com o nome aqui, esportes. Todas elas têm o nome. Então, só era isso. Das placas de atrativo turístico, é só lembrar disso. Então, vamos continuar com a placa de sinalização. Aqui já estamos em outro tipo de placa. Nós estávamos nas placas de atrativo turístico. E veja que esta aqui, ela é na cor azul. A cor azul com as palavras também em branco, que nem é atrativo turístico, mas só que a placa está toda em azul. Então, esta placa é a placa de sinalização urbana. Lembre-se, se você vê uma placa toda azul, ela com as palavras brancas são placas de sinalização urbana. Vou dar mais alguns exemplos. Veja essa outra placa. Essa placa aqui está toda, não está toda em azul. Ela está dividida. Uma parte está em azul e outra parte está em branca. Mas também é uma placa de sinalização urbana. Aqui tem entrada e saída de veículos, proibido. Aqui está com a proibido estacionar. Veja que tem proibido estacionar. E entrada e saída de veículos. Aqui já está dizendo que só é para entrar e sair veículos. Não pode estacionar. Então, proibido estacionar. Então, se perguntar que placa é esta, então vocês têm que saber que é placa de sinalização urbana. E esta placa aqui? Que placa é esta? Tem a placa de pare, ela está toda em verde e está: motoristas, use luz baixa, identifique-se. Veja que placa é esta. Esta é a placa de sinalização urbana também. Ligue-se que mudou a cor, agora ficou verde, antes era cor azul, geralmente em azul, mas essa está em cor verde, mas também ela é muito encontrada também nas placas de sinalização urbana também. Agora vamos para as placas de sinalização de obras. Veja que estas placas são alaranjadas. Ela tem uma orlazinha preta, todas elas têm a orla preta, são alaranjadas e com o nome em preto. Aqui as figuras vão aparecer em preto. Aqui está marcando pare. Então, que placa é esta? Parada obrigatória. Se tiver na prova uma placa na cor laranja, pare. No caso aqui, a 100 metros. Então,
é parada obrigatória. Não é parada obrigatória à frente. Se tivesse só o nome pare e fosse aquela placa amarela, seria parada obrigatória à frente. Mas neste caso é somente parada obrigatória, porque é uma placa de obras, sinalização de obras. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja que tem uma placa a 100 metros. A 100 metros. Então, que placa é esta? É estreitamento de pista ao centro. Por que estreitamento de pista ao centro? Porque dos dois lados, tanto do lado direito aqui como do lado esquerdo, vai estreitar. Aí, como está estreitando dos dois lados, então está estreitando ao centro. Então, estreitamento de pista ao centro a 100 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Temos a placa que tem a 100 metros. É uma placa de sinalização de obras, chamada de pista dividida. Veja que aqui vem uma pista, mas aqui vai ser dividida. Quando você vê esse símbolozinho aqui preto aqui em cima, então está dividindo as pistas. Chama pista dividida a 100 metros. No caso aqui está escrito 100 metros, mas o nome é pista dividida. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é uma placa de sinalização de obras, mas como é o nome da placa? É caminhões na pista. Veja que tem um caminhão aqui na placa. É uma placa de sinalização de obras chamada caminhões na pista. Que placa é esta? Veja que é uma placa também laranja, só que ela é mais estreita. E tem uma setazinha aqui preta. Então, esta é uma placa desvio à direita. Veja que tem aqui uma setazinha à direita. Então, é uma placa de sinalização de obras chamada desvio à direita, porque a setazinha está do lado direito. Que placa é esta? Esta é a placa desvio à esquerda. Veja que agora a seta está para o lado esquerdo. Então, desvio à esquerda. Vamos agora a placas educativas. Vou passar aqui alguns exemplos. Veja que quando falo em placa educativa, ela é toda branca e o nome vai ser escrito em cor preta. E tem uma orlazinha também arrodeando a placa em preto. Todas elas nesse formato. Então, se aparecer uma placa aqui, nem esta, Respeite a Vida, é uma placa educativa. Então, vamos ver que todas elas, nesta cor, é placa educativa. É só lembrar disso, se tiver na prova. Esta placa, no caso aqui, Respeite a Vida, tem várias, mas é a placa educativa. Outro exemplo de placa educativa. Use o cinto de segurança. Veja a cor da placa, da mesma cor branca, com letras pretas, mas é uma placa educativa. Outro exemplo de placa educativa também. Fiscalização eletrônica de velocidade. Ela é uma placa também branca, com orla também em preto e nomes em preto. Então, é só lembrar que é uma placa educativa. Agora vamos para esses outros tipos de placa. São as placas de serviços auxiliares. Essas placas gostam muito de cair
nas placas de sinalização, em provas. Então, neste caso, você se ligue na cor também aqui. Ela é toda azul, tem uma faixazinha quadrada aqui em branco. O desenho, vai sempre aparecer o desenho da placa, que é o serviço. E embaixo vai ter, geralmente aparece a seta indicando onde é que fica o serviço. Neste caso, que placa é esta? Serviço mecânico. Veja aqui, tem aqui uma chave, que é uma chave mecânica, é uma chave inglesa. Vocês vendo uma placa dessa, já vai saber que ali tem adiante vai ter um serviço mecânico. Que placa é esta? Aqui a 1 km. Veja a cor da placa. É uma placa de serviços auxiliares. Todas elas são desse formato. Mas que placa é esta? É abastecimento. É uma bomba de combustível. Chama abastecimento. Que placa é esta? Esta é a placa serviço sanitário. Veja que tem uma torneira, que tem uma mão, está lavando a mão, a torneira aqui. Estou lavando as mãos. Serviço sanitário é o nome da placa. Que placa é esta? Veja a placa, a 500 metros. Restaurante é o nome da placa. Que placa é esta? Esta é uma placa de serviços auxiliares também. Veja aqui a figura. É estacionamento de trailer. Veja que aqui tem um trailer. Então, o nome da placa é estacionamento de trailer. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Aqui tem uma placa, tem uma cama aqui e uma setazinha aqui. A placa azul. Placa chama-se hotel. É uma placa também de serviços auxiliares. Que placa é esta? Serviço telefônico. Que placa é esta? Pronto-socorro. Aqui é uma placa também de serviços auxiliares. Que placa é esta? Informação turística. Este izinho aqui é do nome informação. É a primeira letra. O I. Que placa é esta? Pedágio. Que placa é esta? Temos aqui também uma placa de serviços auxiliares. Qual é o nome da placa? Terminal ferroviário. Veja que aqui tem uma linha de trem, ó. É como se fosse um trem ou um bonde em cima da linha. Então, terminal ferroviário. E aqui terminamos esta série de placas de sinalização. Aqui foi já a terceira parte. Passamos pela a primeira parte, que foi as placas de regulamentação. Depois passamos pelas placas de advertência. E continuando nessa terceira parte, e aqui chegamos nas placas de serviços auxiliares. E aqui vamos encerrar essa parte de placas de sinalização. Você se inscreva no canal para o próximo vídeo e ative o sinozinho de notificação. E até o próximo vídeo, com fé em Deus.